8h37 no horário de Mato Grosso do Sul. Eleições 2024. Realização: Correio do Estado. Credibilidade de líder. E CBN Campo Grande, a rádio que toca notícia. Muito bom dia para você que está aí acompanhando a programação da rádio CBN Campo Grande, pela sintonia do rádio, pelas redes sociais ou mesmo pela TVC HD na região de Três Lagoas. Neste momento, a Rádio CBN Campo Grande e o Jornal Correio do Estado te convidam para o terceiro programa da rodada de entrevistas na cobertura aí antecipada das eleições municipais de 2024. Nós queremos, com esse esquenta aí das eleições, despertar no eleitor a responsabilidade do voto. Afinal, neste ano, vamos escolher quem vai administrar a nossa capital, Campo Grande, uma das maiores do país, até o ano de 2028. Você já parou para pensar nisso? Nós estamos a apenas 6 meses das eleições municipais e, para ajudar o eleitor nessa importante decisão, estamos conversando com alguns dos principais pré-candidatos neste momento à Prefeitura da cidade pelos maiores partidos aí do estado, com representatividade na Câmara de Vereadores, MDB, PL, PP, PSDB, PT e União Brasil. Nosso primeiro entrevistado, conforme o sorteio realizado na presença de representantes dos partidos, foi André Putinelli, do MDB, na segunda-feira. Na quarta-feira esteve aqui Rafael Tavares, do PL. E hoje, nosso convidado é Beto Pereira, do PSDB. Bom dia e bem-vindo. Bom dia, Lígia. Prazer enorme estar aqui hoje na CBN. Quero cumprimentar a todos que estão nos ouvindo através da 92.7, a rádio, e também nos acompanhando pelas redes sociais. Quero cumprimentar aqui Daniel, Eduardo, Edir, pessoas. Você já ia apresentar? Então já estou apresentando. São Lígia, os nossos outros 3 jornalistas aqui dessa parceria com o Correio do Estado, né? Então olha só. Me adiantei. Adiantou, mas eu vou apresentar. Editor-chefe aqui do Correio do Estado, Eduardo Miranda, Daniel Pedra aqui, editor de política do Correio do Estado. Aí, agora você pode falar bom dia. E Edir Viegas, nosso colunista aqui do CBN em Pauta, do quadro polêmico aqui da CBN. Bom dia a todos. Bom dia, gente. Agora eu acho que saiu. Bom, então vamos começar. Desde o ano passado, o senhor tem declarado aí que pretende ser prefeito de Campo Grande, né? Quem lhe acompanha nas redes sociais vê que o senhor até mudou um pouco o perfil, andando mais pela cidade, estando mais presente junto ao público da capital. E as últimas pesquisas internas feitas por partidos, essa informação a gente tem de bastidor, né? Mostram aí que o senhor não aparece entre o primeiro e o segundo lugar nessas pesquisas. O senhor está, às vezes, até lá em 4º lugar, né? Na preferência do eleitorado campograndense. O ex-governador Reinaldo Azambuja, que é presidente do seu partido, ele chegou a declarar numa das reuniões que 60% do eleitorado campograndense não lhe conhece. E aí a minha pergunta é a seguinte: o senhor não acha isso um pouco frustrante no momento em que o senhor está no 2º mandato como deputado federal? Lígia, de forma alguma, né? Uma eleição majoritária proporciona para aquele que disputa a possibilidade de se tornar conhecido para a grande maioria da população. E eu não tive ainda a oportunidade de disputar uma eleição majoritária em Campo Grande, né? E por isso ainda existe sim um grande desconhecimento quanto à minha participação política na capital. Isso vai ocorrer com toda a naturalidade, fazendo e participando desse pleito. Se você observar, os demais candidatos, né, possuem um nível de conhecimento maior
justamente porque repetidas vezes participaram de eleições majoritárias em Campo Grande ou a nível estadual. Portanto, isso facilita o seu conhecimento. Mas o mais importante neste momento não são os números quantitativos, e sim aquele sentimento qualitativo que o eleitor tem para o perfil daquele que vai fazer a gestão, ou que ele pretende eleger para fazer a gestão da nossa capital. E eu não tenho dúvida que hoje o sentimento que permeia sobre o campo grandense é que ele busca de forma incansável, porque se frustrou durante aí pelo menos 12 anos nas suas escolhas, para alguém que tenha aí capacidade, alguém que tenha interlocução, alguém que possa devolver esperança para a população de Campo Grande. O senhor já foi prefeito de Terenos, um município pequeno em relação à nossa capital. Nós temos bairros aqui muito maiores do que o município de Terenos. O senhor levou essa felicidade toda para a população de Terenos? Essa realidade aí que o senhor está propondo para Campo Grande? Eu quero até fazer um desafio, né? Eu sempre fiz esse desafio quando eu não era conhecido ainda fora dos limites de Terenos, e eu fazia. Lá tem um prefixo de telefone, que é 3246. Faça um contato com qualquer um dos 4 últimos dígitos e pergunte sobre aquele momento em que nós fomos prefeitos, sobre a gestão que nós conseguimos empreender naquela cidade. Não sou eu que vou dizer, vão ser as pessoas que ali residem e dar o seu testemunho, dar o seu aval a qualquer tipo de pretensão. Acho isso interessante. E você fez uma colocação que eu acho interessante também, e eu quero comentar. É justamente o tamanho da cidade. Só que Terenos também tem um orçamento proporcional ao seu tamanho. E lá, com o orçamento pequeno, numa cidade pequena, a gente conseguiu realizar, né, grandes realizações. Eu dou aqui alguns exemplos, Lígia, se a gente parar para analisar. Lá tinha um déficit habitacional, como existe em Campo Grande, né? 500 casas foram edificadas no meu mandato. Se a gente transformar isso numa relação de proporção para Campo Grande, são 30 mil novas moradias edificadas pelo poder público. Mas não foi sozinho que eu consegui isso, de forma alguma. Não tenho essa pretensão. Foi através de parcerias com o governo federal. O senhor era, acho que, do mesmo partido do governo na época, não? Eu iniciei o meu mandato com o Zeca e terminei o mandato com o André Putinelli no governo. Foram parcerias com o governo federal, foram parcerias com o governo do estado e foram recursos do próprio município que proporcionaram isso. E aí eu vou além, né? Não é só o quantitativo. São 500 casas que poderiam ser aqui edificadas, mais de 30 mil. E essa parceria, né, nos deu este número. Mas tem mais. Se a gente observar que lá existia um déficit como existe em Campo Grande há pelo menos 12 anos, de vagas para crianças em creches, né? Lá nós edificamos 2 novas unidades e 500 vagas foram construídas. Novas vagas foram construídas, dadas, entregues à população. Aqui em Campo Grande, hoje, mais de 10 mil crianças esperam por uma vaga na creche. Então, se a gente fizer uma comparação, a gente pode apresentar com certeza soluções para os problemas, porque nós já enfrentamos esses problemas. E eu queria, aqui, aproveitando essa questão que foi suscitada do déficit habitacional e que eu trouxe, recentemente o governo federal apresentou dentro de uma publicação do Diário Oficial da União uma seleção de residências de habitações para o Mato Grosso do Sul. Foram apresentadas 2.370 novas unidades do faixa 1, que é aquela pessoa que não tem nenhum tipo de rendimento, tem dificuldade para ter sua moradia. Nenhuma
das 2.370 foram selecionadas para Campo Grande. 30 municípios do estado estão recebendo habitações do faixa 1. Eu passei a mão no telefone. Eu passei a mão no telefone, deixa eu te contar. Eu passei a mão no telefone e liguei para Maria do Carmo. Indignado, falei: Maria do Carmo, por que Campo Grande não teve sequer uma única proposta selecionada diante de tamanho déficit? Ela conferiu as informações e me passou. Falou assim: Beto, não houve sequer por parte da prefeitura uma única inscrição de pedido. Então, se não existe por parte do município o interesse, não é demonstrado o interesse em construir casas, não vai haver sequer a seleção de nenhuma proposta, porque não existe essa proposta. Então, você observa, você que está me ouvindo na rádio, existe forma de construir sem demonstrar interesse? Eu não tenho como fazer nem tipo de defesa de uma proposta se ela não existe. Deputado, voltando à pergunta anterior da Lígia, eu lembro que uma vez eu conversei com o senhor e eu perguntei se o senhor não ia assumir uma secretaria no governo Riedel para ficar mais próximo da população. O senhor falou que preferia ficar em Brasília, que ajudaria mais. O senhor acha que esse afastamento não acabou prejudicando o desempenho do senhor nas pesquisas? De forma alguma, Daniel. Eu vou repetir novamente para deixar bem claro. Não são os números quantitativos que para nós nos interessa nesse momento. Nós precisamos estar avaliando qualitativamente o sentimento do eleitor. Eu repito aqui, por diversas vezes, nós já tivemos candidatos que não apareciam, em pesquisas quantitativas nesse momento. O Riedel mesmo é o último exemplo, grande exemplo que a gente teve aqui na candidatura ao governo do estado. O próprio Reinaldo, quando disputou Campo Grande, nós já observamos por diversas vezes isso acontecer. E eu entendo que hoje ter conhecimento de 50% dos campograndenses e já ter aí 10% nos números quantitativos, já demonstra a nossa competitividade. Já demonstram aí que nós estaremos... E eu quero saber o seguinte, eu não quero ser o primeiro hoje. Eu quero ser o primeiro lá na frente. Eu vou fazer um parênteses aí. O senhor citou aí a campanha, por exemplo, do atual governador. A gente sabe que a máquina do governo, quando ela está por trás de uma campanha, geralmente ela faz um candidato, né? Por quê? Porque tem recursos financeiros, porque tem conhecimento maior no interior, tem essa proximidade maior com os eleitores. Então, a gente sabe como funciona. O PSD foi o primeiro partido... Eu estou mudando um pouquinho agora a pergunta para lhe falar um pouco de recursos. O PSD foi o primeiro partido aí a declarar apoio à sua candidatura. E esse partido tem um dos maiores tempos de propaganda na TV e também de fundo eleitoral. Se o PSD puder indicar o seu vice, tá? O presidente da legenda disse que poderia ter aí um reforço financeiro para sua campanha. Há essa possibilidade do seu vice ser do PSD? Deixa eu lhe falar, Lígia. O presidente do PSD é o senador Nelson. Eu sei, claro. Não, só para o nosso público aqui. Primeiro dizer que nós, ao longo desse período, tivemos aí a formação durante o período de janela partidária de uma grande frente ampla em favor de Campo Grande, onde temos a manifestação do PSD, a manifestação do Podemos, a manifestação do PSB, a manifestação aí ainda do Republicanos, e toda essa construção nos faz com que hoje tenhamos um grande arco de aliança para a disputa eleitoral. E a indicação do vice, ela vai vir, sim, dessa aliança que foi formada, desse arco de aliança que foi formada. Não existe um compromisso que o vice vai ser deste ou daquele partido. Nós estaremos observando, não quantitativamente, não de forma pragmática,
essa decisão do vice. E sim, de forma a somar na chapa, de forma qualitativa. Nós queremos montar e apresentar para Campo Grande um conjunto de ideias, um conjunto de soluções e uma chapa que realmente possa apresentar e representar bem o sentimento do campograndense. Mas não dá para negar que é tentador, né? Vir um fundo eleitoral de um partido. Veja bem, esta questão, ela se torna algo natural, porque hoje o financiamento público de campanha, ele dá essa ferramenta para os partidos políticos. Então, quando você observa que existe alguém que participa da chapa majoritária, né, o partido que empresta o seu nome para aquela colocação, ele se sente na obrigação de participar junto da candidatura, também com os fundos eleitorais. O senhor tende a ter um vice homem ou uma vice-mulher? Já repito aqui, Lígia, nós vamos escolher aquele que vai ser o grande parceiro ou parceira da nossa chapa majoritária com critérios qualitativos. Candidato, falando em vice, chegou até o Correio do Estado a informação que há 3 mulheres nessa disputa. A Malu Fernandes, do Juliano Varela, a delegada Sidneia Tobias, do Republicanos, e a Graziele Machado, que agora se filiou ao PSDB. Quais as chances dessas 3? 3 grandes mulheres, com cada uma com uma história de vida e nomes que devem ser apreciados, né? Então, é o que nós vamos estar falando, dentre várias outras ou outros que possam se habilitar. Agora, você viu uma coisa, Daniel? Porque existe hoje interesse em indicar um vice, seja do PSD, seja do Republicanos, seja do PSB, seja do Podemos, é justamente porque existe dentro desta composição compromisso com a cidade e viabilidade. Deputado, bom dia aos ouvintes da CBN. A minha pergunta agora, eu quero até para ter a oportunidade aqui de esclarecer ao vivo sobre o episódio que aconteceu no ano passado, né? Quando foi até noticiado, primeiramente foi até fora do estado a notícia, foi no portal do UOL, e depois a imprensa local repercutiu, que foi quando o senhor foi assistir o Mundial de Clubes, o senhor é flamenguista, né? E daí constava lá que o senhor estava em missão oficial para assistir o Mundial de Clubes, assistir o jogo do Flamengo. Na Câmara dos Deputados, você fala? Isso, que o senhor estava em missão oficial da Câmara, mas que o senhor estava lá vendo o jogo do Flamengo. Apareceu o senhor na imagem da Globo, lá torcendo pelo Flamengo. Lamentavelmente, para quem é flamenguista, o Flamengo acabou não se dando bem naquela ocasião, né? O que aconteceu, deputado? O senhor estava mesmo em missão oficial e recebeu para viajar naquela ocasião ou não? Não, veja bem, de jeito nenhum, Eduardo. Primeiro que não houve nenhum tipo de subsídio para aquela viagem. Aquela viagem foi uma viagem que eu fiz com a minha família, onde todas as despesas foram custeadas pela minha pessoa. Deixar isso bem claro. Segundo, eu quero aqui esclarecer que os membros da mesa, aqui do Mato Grosso do Sul, o único membro da mesa sou eu, né? Sou o terceiro suplente da mesa e por isso, todas as vezes que me ausento, dentro da classificação da Câmara dos Deputados, você está em missão, né? Aquele momento foi uma classificação errônea que o sistema da Câmara fez com relação a estar em missão oficial, né? Por isso foi classificado daquela forma. Mas de todo e qualquer problema, inclusive queria acrescentar, naquela ocasião iniciava-se os trabalhos legislativos.
Era no mês de fevereiro. Sim, fevereiro. Não havia nenhuma comissão formada, não houve nenhuma votação nominal, por isso da minha ausência. Maravilha. Deputado, uma pergunta que assina um pouco desse tema. Ontem o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Sérgio Martins, determinou a citação do município de Campo Grande em função de um pedido de intervenção estadual. Em resumo, a atual titular do Paço Municipal vem descumprindo reiteradamente ordens judiciais que manda pagar adicionais para servidores. Tá? E é um crime aí de responsabilidade, né? Civil, inclusive, desobediência civil. Como é que o senhor pretende, dada a situação que estão as contas do município, resolver esse problema que é imediato, caso o senhor seja eleito? Olha, realmente existe por parte... Não é uma decisão judicial. Várias. Decisões. Reiteradas, isso. A gente enxerga, tem um paradoxo aí. A folha de pagamento de Campo Grande, o gasto com o pessoal, ele cresceu nos últimos 5 anos, de 2017 até 2021, saiu de 2,1 bilhões para 3,1 bilhões. Cresceu 49%. Só que a gente observa que esse crescimento não contemplou o servidor de carreira. Sim. Por quê? Decisões de insalubridade, decisões de periculosidade, quinquênios, né? Progressões, sejam elas horizontais ou verticais, de nenhuma carreira estão sendo cumpridos. Aonde foi parar esse dinheiro? Dele. Esse Deputado, dinheiro... eu vou só fazer uma pausa, que parece que seu microfone deu um... Nós estamos aí com o seu microfone falhando. Pode voltar a falar, por favor. Agora o duro saber onde parou, né? Ok. Então, a gente observa, eu vou voltar um pouco, tá? Até para entender aí a lógica. Eu dizia que houve nos últimos 5 anos um crescimento exponencial do gasto com o pessoal pela Prefeitura de Campo Grande. Cresceu a folha de pagamento, gasto em pessoal, em 49%. Saímos de 2,1 bilhões para 3,1 bilhões até 2021. Eu não estou falando 22, 23. Só que esse gasto não se traduziu em pagar direitos dos servidores. A gente não vê pagamento de periculosidade, a gente não vê pagamento de insalubridade que os enfermeiros já ganharam judicialmente, a gente não vê progressões, não vê quinquênios, não vê nenhum tipo de incentivo ao servidor de carreira. Aonde cresceu esses gastos? Aonde foram depositados esse mais de R$1 bilhão por ano aqui gastos? Foi justamente na folha secreta, foi justamente nos cargos em comissão, foi através dos planos de trabalho. É isso que tem trazido para as finanças da Prefeitura de Campo Grande uma dificuldade de cumprimento de direitos, né, conquistados para o servidor de carreira, né, e deixar a Prefeitura numa condição de um verdadeiro caos financeiro. E a gente observa que isso traz transtornos para o servidor, traz transtornos para o cidadão. Porque sem dinheiro, a Prefeitura perde a sua capacidade de investimento, a sua capacidade de planejamento. Tudo isso está ocasionando, né, nesse verdadeiro abismo que nós estamos vivendo em Campo Grande. Nós não estamos enxergando, por parte da Prefeitura, a vontade, a disposição de encarar aquilo que é uma decisão judicial. Eu tenho como meu princípio, Edir, até pela minha formação jurídica, é que decisão judicial se cumpre, né? O que vai ter que ter, logo que assumirmos a Prefeitura, é justamente, vamos ter que sentar com todas as categorias e planejarmos, escalonarmos todos os cumprimentos de ordem judicial. Em cima desse histórico que o senhor falou, o senhor acredita que vai ser estabelecida aí uma intervenção?
Olha, aí a decisão é do Tribunal de Justiça, né? Eu acho que a intervenção... Elementos? Eu não conheço a petição, a peça inicial, eu não posso dizer. Agora, os elementos existem. Agora, a decisão da intervenção, ela é uma decisão muito drástica, né? Eu acho que talvez é a mais drástica possível para o momento. Isso pode acarretar aí numa cautela do Tribunal de Justiça. Tá certo. Bom, nós vamos agora, então, deputado, fazer uma pequena pausa aí. Chegou a hora do nosso intervalo. Nós voltamos em poucos minutos com o pré-candidato à Prefeitura de Campo Grande, o deputado federal tucano, Beto Pereira, para a gente falar aí de assuntos de interesse, assim, muito da comunidade. Saúde, educação, mobilidade, desenvolvimento. Já, já. 2024. Realização. Correio do Estado. Credibilidade de líder. Realização. CBN Campo Grande. A credibilidade de líder. E CBN Campo Grande. A rádio que toca notícia. Para você que nos ouve, eu sou Neide Rodrigues, presidente do Sindicato dos Bancários de Campo Grande, MS e região. Estou aqui para dizer que o sindicato acredita na política como forma de resolver os problemas da sociedade. Acredita também que para uma sociedade mais justa é preciso que haja mais mulheres na política, assim como acontece no movimento sindical bancário. Juntos somos mais fortes. Sindicato dos Bancários de Campo Grande, MS e região. Bamac GWM apresenta Hora 03 Skin, vencedor do prêmio comparativo da revista 4 Rodas, por apenas R$150 mil com taxa zero, supervalorização do seu usado, wallbox grátis e ainda 5 anos de garantia. O Haval H6 PHEV, modelo híbrido com 393 cavalos de potência, com supervalorização do seu seminovo, taxa zero e 5 anos de garantia. Isso mesmo, faça já o seu test drive no Shopping Campo Grande, segundo piso. GWM, agora é a sua vez de viver o futuro da mobilidade. Mas o trânsito começa por você. O agronegócio é notícia na CBN. Acontece no Agro, uma série de boletins diários com o calendário das principais atividades no Brasil e no Mato Grosso do Sul. A movimentação e o comportamento do setor e seu reflexo na atividade econômica regional. Credibilidade nas informações para a cadeia de produção de um dos setores estratégicos do nosso estado. Oferecimento Forte Atacadista. Bom negócio todo dia. Você está pronto para investir no melhor lugar de Campo Grande? Então escute isso! A HVM Incorporadora está prestes a lançar seu mais novo estúdio no coração do Jardim dos Estados. Prepare-se para descobrir a melhor rentabilidade da região. É isso mesmo! Esteja à frente dos investimentos imobiliários com a HVM. Com uma localização privilegiada e uma rentabilidade sem igual, você não pode deixar essa oportunidade escapar. Imagine-se vivendo no centro das melhores conveniências, com acesso rápido a tudo o que você precisa. Este é o futuro que a HVM está construindo para você. Não perca tempo. Para mais informações e para garantir o seu lugar nesse empreendimento de sucesso, ligue agora mesmo para o número 67 3378 3400. Não deixe essa oportunidade escapar. Ligue agora. Hábito. Quando falam em mudança, já bate aquela preguiça? Acha que precisa mudar tudo de uma vez, indo de 8 a 80? Não! Dê um passo de cada vez. Ande no seu próprio ritmo. O que não pode é esperar sempre pela próxima segunda-feira. Tem hábito que faz bem pro corpo, outros para a mente, outros para o mundo. E como todo movimento, ele contagia. Comece! Unimed Campo Grande. Um hábito inspira outro. Chega de fugir de Blitz. Aproveite a promoção da Mônaco e da Rádio CBN. Tire a CNH de carro e ganha de moto. Isso mesmo. Faça a CNH de carro e ganha de moto. E ainda parcela em 10 vezes nos cartões ou 5 vezes na promissória. Autoescola Mônaco. 3384-5050. Já está disponível na Imunitá a vacina tetraviral antigripal 2024, que compõe 4 cepas. Ela é indicada para todas as pessoas acima de 6 meses. Vá agora mesmo na Imunitá da Pedro Celestino ou Imunitá do Comper Itanhangá.
uma das exposições imersivas mais aclamadas do mundo, que já recebeu mais de 500 mil de visitantes, desembarca no Shopping Campo Grande pela primeira vez na cidade. Van Gogh e Impressionistas estreia dia 27 de abril em um incrível complexo de 1.500 metros quadrados. Para ingressos e informações, acesse lightland.com.br. Mergulhe na imensidão da arte de forma única. Van Gogh e Impressionistas. É no Shopping Campo Grande. CBN Agro, o olho do dono. Confinamento Guarujá. Parceria, profissionalismo e transparência. Você, pecuarista, já pensou em colocar seu gado em um confinamento especializado em terminação com a melhor tecnologia disponível no Brasil e no mundo? Em atividade no Mato Grosso do Sul desde 2018, localizada entre São Gabriel do Oeste e Rio Verde, a estrutura do confinamento Guarujá conta com uma instalação moderna e altamente tecnológica, possuindo software para monitoramento diário de peso e um algoritmo que indica o ponto ótimo de abate por indivíduo, além de uma equipe com mais de 20 anos de experiência. Nossos parceiros se beneficiam de uma negociação especial com a indústria frigorífica, possibilitando ganhos em premiações e certificação devido à escala, qualidade e tecnologia do nosso confinamento. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 67 99834 6741. CBN Agro, o olho do dono. Conheça o Terroir Vino e Cucina, o melhor da cucina italiana no coração do Carandá Bosque. Surpreenda-se com nossa deliciosa burrata de frutas vermelhas e nosso clássico filé aos 4 queijos. Terroir Vino e Cucina, um convite a novas experiências. CBN Campo Grande. Nove horas e 9 minutos. Eleições 2024. Realização. Correio do Estado. Credibilidade de líder. E CBN Campo Grande. A rádio que toca notícia. Voltamos com a segunda e última parte da entrevista desta sexta-feira com o pré-candidato à Prefeitura de Campo Grande, Beto Pereira, o tucano aí do PSDB. Essa é uma parceria entre a Rádio CBN Campo Grande e o Jornal Correio do Estado, na cobertura das eleições deste ano, que nós aqui estamos antecipando, fazendo este esquenta, para que o eleitor tenha mais informações, para que lá em outubro, nas urnas, tenha certeza do seu voto. Nessa rodada, propomos que o nosso eleitor e o nosso ouvinte conheça os princípios, os valores, as ações, a história de quem pretende administrar a capital sul-mato-grossense. Aqui no estúdio comigo estão os jornalistas Daniel Pedra, que é ao meu lado, e Eduardo Miranda, ambos do Correio do Estado, e o colunista Edir Viegas, do quadro CBN em Pauta. Deputado, vamos falar um pouco sobre a sua proposta para administrar Campo Grande. Vamos começar pelo transporte público. Hoje, um gargalo na cidade. É quase unânime a opinião dos usuários do transporte coletivo em Campo Grande das deficiências desse transporte. O que o senhor faria? De que forma? De onde viriam os recursos? E se o senhor é a favor do transporte coletivo gratuito? Veja bem, primeiro a gente tem que olhar a representatividade do transporte coletivo, transporte público em Campo Grande. São mais de 100 mil usuários dia. Nós estamos falando de algo que tem um impacto gigantesco na sociedade. Uma pausa. Esse número poderia ser muito maior se o sistema fosse eficiente. É só olhar o tamanho, o tanto de gente que anda de moto correndo risco nas ruas, né? Lígia, era exatamente o que eu iria dizer, né, agora, que é justamente a confiança no serviço, né? As pessoas não conseguem. Quem está andando de ônibus hoje é porque não tem uma outra opção. Não é porque confia no transporte público. Ela deveria andar porque confia no transporte público. É assim em todos os lugares do mundo. Mas Campo Grande
não passa sequer credibilidade para o usuário. Só faria, Se você olhar, se a pessoa precisa, se tiver a possibilidade de comprar uma moto, ela compra. Se tiver a possibilidade de comprar uma bicicleta elétrica, ela vai comprar, né? A gente tem que observar as condições que são ofertadas ao cidadão. Quando você vai para um ponto de ônibus onde não existe sequer uma cobertura, né? Existe apenas um pedaço de caibro pintado de laranja e aquilo é uma parada de ônibus, um ponto de ônibus, você evidencia o fracasso, né, do sistema público, do sistema de transporte público em Campo Grande. Se você observar isso e enxergar que o cidadão tem que ficar ali, seja no dia de sol ou no dia de chuva, né, ninguém vai de forma espontânea acreditar num transporte dessa qualidade. E qual a sua solução para isso? Nós precisamos, primeiro, fazer cumprir um contrato. Foi feito um contrato com um consórcio, é uma concessão de serviço público. O contrato foi muito bem redigido, bem fundamentado. Existe uma agência municipal que teria por obrigação observar cláusulas contratuais, obrigações, deveres da concessionária para com o poder público e para com os usuários. Diversos itens que estão ali apontados estão sendo descumpridos. O senhor, então, cancelaria esse contrato? Nós temos que fazer cumprir o contrato. Nós temos que fazer cumprir o contrato. Nós não podemos aceitar, por parte do órgão fiscalizador, né, conivência com quem está sendo o detentor de um serviço concessionado. Deputado, no fim do ano passado, em dezembro, o governador Eduardo Riedel esteve com a gente lá no Correio do Estado e a gente até fez uma reportagem com base no que ele falou para nós, né, que ele falou que o governo estava disposto a ajudar o transporte público de Campo Grande pelo tamanho da cidade e que isso é uma tendência em outros estados brasileiros, né? O senhor ganhando essa eleição aí, o senhor pretende procurar o governador e até sugeriu que poderia ser uma PPP, poderia rever o contrato, não sei se chegou a ver essa fala do governador. Como você vê essa situação de remodelar? Eduardo, vamos falar aqui de transporte público. Primeiro, 39 quilômetros de linhas de ônibus ainda não possuem pavimentação. Isso faz com que haja atraso, haja morosidade e o transporte seja complexo dentro de Campo Grande. 39 quilômetros de vias ainda não possuem pavimentação. Linhas de ônibus. Inápolis, uma série de lugares. Esta é a realidade. Segundo, nós temos que extinguir os abrigos, os pontos de ônibus que não possuem abrigos. Esse é um segundo ato. Terceiro ato, os terminais de ônibus, eles têm que ter manutenção periódica. Não podem ficar, né, ali durante anos e anos, né, esperando, aguardando um simples reparo no banheiro. Nós temos que dar, pelo menos, dignidade às pessoas que usam do transporte. Nós precisamos exigir que os carros, que os veículos tenham ali o mínimo de condição e idade mínima para trafegar. Nós precisamos remodelar o trânsito de Campo Grande. Nós precisamos investir em semaforização com temporizador. Nós não podemos estar num momento que é discutida a inteligência artificial e nós não observarmos não utilizarmos dessa tecnologia para dar fluidez ao nosso trânsito. Nós vimos um projeto que foi implantado em Campo Grande. Aliás, não foi totalmente implantado. Foi feito um contrato de mais de 150 milhões de reais com o município, de mobilidade urbana, onde não houve uma consulta popular, onde não houve, por parte, um estudo de impacto
de vizinhança para a instalação. E a gente viu um projeto que está largado no meio da rua, né, de terminais, sem nenhum tipo de tratamento de dinheiro público, né? Aquilo é um desperdício de dinheiro público e a gente não observa ali nenhum tipo de desenho de mobilidade que funcione. Portanto, nós temos que replanejar todo o sistema público de Campo Grande. Agora, não existe possibilidade, aí eu queria só indagar, a tarifa zero já tem sido discutida no Brasil. Agora, alguém paga por isso. Não existe tarifa zero sem ninguém pagar. E quem subsidia isso, quem aporta recursos para isso, é justamente o poder público. Ou uma somatória de recursos do poder público municipal com o poder público estadual, ou um único financiamento por parte do município. E criando, Mas claro... eu tinha perguntado sobre subsídio. Sobre subsídio não, sobre repactuação, sabe, deputado? Sobre um eventual, porque também não existe almoço grátis na questão de você aumentar o investimento por parte de quem está cumprindo. É claro, dá para cobrar mais, mas chegou num ponto também que eles vão ter capacidade financeira para isso? Então, assim, é necessária uma remodelagem ou não? Então, não. Que é necessário uma remodelagem, isso é nítido. Né? Vamos colocar na posição de quem anda hoje no transporte. Ele anda num transporte caro, ruim, demorado, sem nenhum tipo de infraestrutura. Como que esse cidadão não está indignado? Imagina esse cidadão que está nos ouvindo hoje. Ele só vai pegar um ônibus se ele não tiver alternativa. Ele está saindo da casa dele, 4 horas da manhã ele acorda, 5 horas ele vai para o primeiro ponto, para chegar no serviço às 7h30. Essa é a realidade do cidadão hoje campograndense. E nós temos que enfrentar isso. Né? Não tem Não, essa promessa do ar-condicionado, ela já virou piada. Já virou meme. Né? Então, bom, eu quero acelerar aqui, deputado, porque a gente tem aí, agora, para o final da nossa entrevista, a gente tem vários assuntos. Eu vou passar para o Edir agora fazer uma pergunta. Eu ia até aprofundar nesse tema do ônibus, mas a gente ia ficar muito preso nisso, né? Mas o fato é... vamos mudar o tema aqui. Existem várias categorias do servidor público federal em greve hoje, reivindicando questões básicas, né? Plano de cargos e salários, realinhamento salarial e outros. A CCJ do Senado aprovou a PEC do penduricalho lá, do quinquênio para juízes, promotores, né? Que vai dar aí 5% aumento salarial a cada 5 anos, né? Isso vai impactar aí... segundo o Tesouro Nacional, 40 bilhões ano, isso no nível federal. E isso aí vai acabar vindo para os estados. É um efeito cascata, né? E você vê que quem está sendo beneficiado são aqueles que estão no topo da carreira do serviço público, que já ganham bem. Aqui, para você ter uma ideia, em Mato Grosso do Sul, um juiz ganha em média R$119 mil por mês, segundo o CNJ. Agora vai passar a ter mais esse penduricalho aí de 5% a cada quinquênio. Esse projeto vai ser aprovado no Senado com certeza, que é uma articulação do Padilha, o presidente, e vai para a Câmara. Como é que o senhor vai votar? Como é que o senhor pretende votar nesse projeto? A favor desses penduricalhos ou contra essa situação? Porque o trabalhador comum, carteira assinada, não tem direito a essas vantagens todas. Veja bem, o Senado aprovou na CCJ este projeto, que é justamente você legalizar penduricalhos. Lá atrás, na outra legislatura, eu fui signatário de uma PEC de autoria de um deputado do PSDB, deputado Pedro Cunha Lima, da Paraíba, chamada PEC dos penduricalhos, justamente para extinguir todo e qualquer penduricalho. Nós não podemos. Existe uma supremacia constitucional que diz que nós temos um teto, né, que é do presidente do Supremo Tribunal Federal. Ninguém pode ganhar mais do que o presidente do Supremo Tribunal Federal. É constitucional. Sim. E nós temos que primar isso ali no papel, pela Constituição. Sabe, né?
Veja bem, eu tenho que primar pela Constituição. Sim. Os parlamentares, e aí eu tenho que dizer com bastante clareza até para o cidadão, não existe nenhum penduricalho no salário de deputado federal. Sim, agora no caso aí, essa PEC do penduricalho, ela não extingue outros penduricalhos, como a saúde, educação, vale isso, vale aquilo. O que eu tô me reportando aqui, que eu sou signatário de uma PEC que extingue. Quanto mais, né, vir aqui a criar um novo penduricalho de quinquênio. Em resumo, o senhor vai votar contra. Vai votar contra. Essa era a pergunta. Ok, obrigado, deputado. Deputado, tem uma pergunta aqui que é um fato que deu uma mexida no meio político essa semana e é um partido que está no arco de aliança de vocês. O secretário Jaime Verhuc se filiou ao PSD, né? E tem até agora o início de maio aí. Ele se filiou ao PSD, ele saiu do PP. Ah, é? Aí, ó, ele entrou pro arco de aliança de vocês. Como que tá isso? Como que você vê? Você vê isso como uma possibilidade aí do PSD sair do arco, lançar ele entrar de vice seu, ou ele só ficar lá afiliado na dele e ir pro... e continuar com o Eduardo Riedel no governo, de fato deu uma mexida, né, no jogo. Então eu pergunto para você, como que você viu essa filiação do Verhuc no PSD? Veja bem, os prazos, né, mas assim, primeiro dizer assim, o quanto eu fico feliz do Jaime sair do PP e vir para o PSD, um partido que está dentro do nosso arco de aliança. O Jaime tem uma competência de gestão, um poder de articulação muito grande e é um quadro que o PSD ganha muito com isso. Agora, existe já algo que está pacífico e eu acho que a gente ficar numa retórica disso, o PSDB tem candidato. Nós estamos formando um arco de alianças em favor de Campo Grande. O Jaime é muito bem-vindo a esse arco. Ele já estava participando, ele já estava colaborando, ele já está nos subsidiando de forma significativa com dados, né? Dados que eu gosto muito de comparar. Né? Falo aqui de O senhor gostaria de tê-lo como vice? Olha, é um dos nomes que devem ser estudados, né? Apesar da pretensão do Jaime pessoal, é justamente ficar na secretaria, né? Então, mas eu quero aqui, eu aproveito, até que nós estamos falando de desenvolvimento, né? Falando da Secretaria de Desenvolvimento do Estado, eu tenho um dado que eu tenho comentado com certa frequência, com tamanha frequência. O Mato Grosso do Sul, nos últimos 10 anos, em crescimento real, cresceu 30% descontado da inflação. Campo Grande não tem esse mesmo crescimento. 1,59, Lígia. Tá. Diminuiu 1,59. Por que essa diferença? Durante o mês... Campo Grande. Isso, então... Menos 1,59. Que é o que o eleitor quer saber. Qual é a sua proposta para virar esse jogo em Campo Grande do desenvolvimento econômico? Você viu, eu vou dizer para você, nós vimos no ano passado o governador Eduardo Riedel ir a São Paulo num dia chamado MS Day, onde ele chamou empresários, discutiu, mostrou as potencialidades do Estado para os investidores, né? Demonstrando ali um ambiente favorável para negócios no Mato Grosso do Sul. Nós não vimos a participação do município de Campo Grande. Agora, o governador vai a Nova York, num dia chamado MS Day em Nova York, justamente para mostrar aos investidores internacionais e aos grandes investidores do mundo as potencialidades do Mato Grosso do Sul. E a gente enxerga a necessidade de Campo Grande estar fazendo o mesmo. A gente enxerga a importância de você cuidar dos investimentos. O investidor, na minha gestão, vai ser tratado com tapete vermelho. Nós precisamos receber esse investimento, esse empreendimento, com todas as obrigações que o município deve ter. Tem que pegar
ser um agente facilitador. E fiscalizador, e fiscalizador você observar que esse cidadão tem que ser bem tratado. Vai ser o município que vai atrás do investidor. Não é o investidor que vai vir suplicando o apoio do município. Candidato, recentemente, há 2 semanas, o vereador Claudinho Serra foi preso por envolvimento em corrupção. Ele é do seu partido, o senhor é presidente municipal do partido. Isso não atrapalha a pré-campanha do senhor? Afinal de contas, ele está envolvido com corrupção. Isso não pode respingar, apesar de ser em Sidrolândia, não pode respingar na sua candidatura? Os fatos imputados ao vereador Cláudio Serra não dizem respeito ao seu mandato de vereador em Campo Grande. Diz respeito a um período onde foi secretário no município de Sidrolândia. Sim, mas é a conduta dele, né? Portanto, não diz respeito à sua atuação, repito aqui, enquanto vereador em Campo Grande, enquanto membro do diretório de Campo Grande. Aguardamos de forma ordeira todos os pronunciamentos, tanto do Ministério Público quanto do Judiciário, ainda sem denúncia, né? Numa questão... foi feita hoje, só não foi avaliada ainda. Tá. Então, foi feita hoje. Ele teve o pedido de revogação da prisão ainda também sem negado. denúncia e ainda aguardando os desdobramentos que o Judiciário dará. Mas, candidato... Nada atrapalha. Mas a mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. Moralmente, isso não fere a imagem do partido? Veja bem, nós precisamos não incorrer num erro do julgamento prévio. Ok, confirmando que ele fez cometeu essas irregularidades, isso é um fato para o partido expulsá-lo, então? Claro, se houver uma condenação, né, se houver aí um impedimento, a própria legislação, né, que nós temos vigente no país exige, né, que haja ali um período sem filiação partidária, sem poder exercer o direito de ser candidato. Existem todas as penalidades, as sanções legais. Por uma questão ética, não seria o caso de um afastamento até ele se defender? Seria julgamento prévio. Eu não posso, antes inclusive, chegou agora aqui a informação que o Edir traz, que hoje foi oferecida a denúncia. Hoje. Então, como que eu, sem nenhum tipo de acesso a autos, vou tomar uma decisão sem mesmo ter ali, por parte do Ministério Público, oferecida a denúncia? Então, resta ainda o juiz decidir se acata ou não a denúncia. Tem mais essa fase ainda, né? Vamos falar de saúde, então, agora, que é outro gargalo da nossa população aqui em Campo Grande. Eu vou pedir até para o senhor ser um pouco mais sucinto, para dar tempo da gente falar de educação também. Qual é a sua proposta para resolver o atual problema da saúde pública em Campo Grande? Filas, falta de medicamentos, né? Enfim, tudo que a gente tem acompanhado aí. Primeiro, seriedade. Segundo, planejamento. Terceiro, nós temos que começar a atender a saúde das pessoas no atendimento básico. É ali que a pessoa precisa do primeiro atendimento. Hoje, 82% da população migra diretamente a uma UPA porque não acredita, né, no serviço básico de saúde. E não acredita por quê? Porque lá não existe remédio, porque lá não existe insumo, porque a condição de trabalho para o servidor é insalubre, chove mais dentro de uma unidade de saúde do que fora. Nós temos que resgatar a credibilidade do serviço público de saúde. As pessoas têm que voltar a acreditar no serviço público. O cidadão hoje, Lígia, vai a uma consulta e recebe o diagnóstico, a necessidade, uma prescrição médica de uma endoscopia. A fila para
um exame de endoscopia é de 11 meses. Até lá, já nós sabemos ali, eu não sou médico. Sim, mas qual seria a sua ação prática num primeiro momento já para dar um melhor conforto a esse paciente? Atender a saúde básica do município. Nós temos que ter resolutividade. Nós temos que ter planejamento. Não é por falta de dinheiro que os problemas estão acontecendo diariamente em Campo Grande. O orçamento da saúde é 2 bilhões de reais. Não dão conta de licitar os remédios da farmácia básica. Fralda é só por decisão judicial. Fralda geriátrica. Então, hoje, as pessoas não acreditam mais no serviço público. Nós temos que resgatar a credibilidade do serviço público de saúde. Nós temos que dar resolutividade. As pessoas precisam entrar na porta de uma unidade de saúde e sair dali com o seu diagnóstico, sair dali com o seu remédio, sair dali com o seu pedido de exame, com o seu exame marcado, com o seu retorno marcado. Isso isso passa que precisa. Pela questão dos profissionais. O senhor concorda com a remuneração por produtividade? Não, eu sempre defendi meritocracia. Existe aquilo que é base, que é salário base, a insalubridade, os direitos e, claro, você bonificar os profissionais por meritocracia é, sim, uma grande oportunidade que pode ser construída. Eu construí isso quando fui prefeito na educação. Deputado, quando eu tinha perguntado do Jaime Verruc, você falou, ele saiu do PP. Né? Exato. E o PP tá no arco de aliança do governo do Eduardo Rido, do PSDB. Eu quero voltar aqui lá para década passada, e o senhor venceu a senadora Tereza Cristina na eleição para prefeito de Terenos, é isso, né? E hoje ela é uma das maiores lideranças do PP. Você tem uma boa relação com ela? Como que é a relação sua com o PP, com a senadora? Sempre tive uma boa relação com a senadora Tereza Cristina. Votei nela na última eleição. Né? Nós, ao longo de todo esse período, sempre tivemos oportunidades de estarmos juntos e tivemos oportunidade de disputarmos eleição um contra o outro. E eu acho que isso é legítimo, é democrático. Eu sou alguém que busco sempre, nas minhas ações, equilíbrio, bom senso. Acho que agora, para a gente finalizar, então, vamos falar de educação. O senhor é bastante crítico em relação, da mesma forma como o senhor falou do transporte público, falou da saúde. Então, eu quero saber, na prática, de que forma o senhor resolveria, por exemplo, o problema da falta de creches em Campo Grande. Porque aí passa não só por infraestrutura, mas passa por questão profissionais para esse atendimento, que hoje, inclusive, faltam profissionais também. Lígia, eu sou bastante crítico com relação à educação, porque é a educação que transforma a vida das pessoas. E assim fiz quando fui prefeito. Ataquei de forma firme, forte, a educação para resultados. Foi durante o meu mandato de prefeito que a primeira escola integral do estado de Mato Grosso do Sul foi erguida. Eu fui o prefeito que criou a primeira escola em período integral do Mato Grosso do Sul. Fui eu o município que zerou a necessidade de vagas de creche. O primeiro município a zerar vagas de creche no Mato Grosso do Sul. Eu fui o primeiro município do Centro-Oeste a distribuir um computador por aluno. Eu fui para alunos da rede municipal e estadual. Eu fui o primeiro prefeito a fazer com que todos os alunos da rede pública de ensino, seja estadual ou municipal, fossem submetidos a exame oftalmológico e exame auditivo e distribuir óculos e aparelho auditivo para os alunos. Eu fui o primeiro prefeito a criar um 14º salário para professores por meritocracia, aonde os professores que
dentro de uma escola onde estavam lotados, se tivesse um incremento de pelo menos 15% no IDEB de uma avaliação para outra, todos os profissionais daquela escola receberiam um 14º salário. E eu entendo que a educação, quando bem gerida, ela transforma a vida das pessoas. Com essa experiência, 4 anos de mandato são suficientes para zerar essa fila por creches em Campo Grande? Nós vamos zerar, sim. Nós vamos zerar. E vai ser uma parceria, tá? Vai ser uma parceria onde o setor produtivo vai estar presente nesta parceria. Nós vamos buscar apoio do governo federal para a construção e edificação. Nós vamos buscar o apoio do governo do estado, porque hoje o governo do estado tem um alinhamento político com os compromissos que nós estamos assumindo com Campo Grande, e todo esse envolvimento da sociedade vai possibilitar, sim, o município a zerar o número de vagas de creche hoje para as nossas crianças. Vamos priorizar as mães que realmente estão trabalhando, porque parece que tem denúncia aí de, às vezes, tem mãe que não está trabalhando e consegue vaga para o filho, e a mãe que trabalha, às vezes... Nós temos que entender, a legislação, ela já obriga a ofertar vagas para todas as crianças. Se a mãe trabalha ou não trabalha, mas a legislação já obriga. O que nós vamos perseguir é justamente cumprir a lei e entregar a toda mãe campograndense a possibilidade de colocar o seu filho na creche. Muito bem, nós chegamos. Eu queria só para completar essa questão, Lígia, se eu puder ter mais um minuto. Na verdade, não temos, mas não, se eu pudesse ser bem sucinto, não, então. Eu queria dizer, porque nós falamos só da educação infantil, mas na educação fundamental, no ensino fundamental, nós temos um descumprimento latente do PNE, Plano Nacional de Educação. O PNE preconiza para o ano de 2024, 50% das escolas deveriam funcionar em período integral ou 30% das matrículas. O município de Campo Grande tem mais de 100 unidades escolares no ensino fundamental e apenas 6 em período integral. 6. A gente observa, por outro lado, uma outra realidade no governo do estado. O governo do estado já tem mais de 50%, 60% de escolas em período integral e mais de 30% das matrículas. 1 em cada 3 alunos da rede estadual de ensino estudam em período integral. Tá, então para encerrar eu quero só sim ou não. O senhor falou de ar-condicionado para os ônibus. Escolas teriam todas ar-condicionado em Campo Grande? Sim. Ok. Chegamos ao final da nossa nossa terceira, entrevista aí da série com os pré-candidatos à Prefeitura de Campo Grande, em nome da Rádio CBN e do Correio do Estado. Eu agradeço a sua participação. Lígia, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Daniel. Obrigado, Eduardo, Edir. Muito feliz de poder estar andando por Campo Grande, observando uma realidade que, às vezes, a gente andava no interior e não via isso mais no Mato Grosso do Sul. Mas estamos vendo, infelizmente, na nossa capital. Mas acredito nessa cidade, acredito nessa gente e acredito no potencial de Campo Grande. Edir, muito obrigada. Muito obrigado, bom dia a todos. Bom dia, deputado. Eduardo. Obrigado, gente. Obrigado pela audiência. E Daniel. Muito obrigado por ter participado de mais uma coletiva. Mais uma coletiva aqui. Coletiva de jornalistas, essa, né? Não do... Bom, na segunda-feira, a nossa convidada pelo sorteio foi muito engraçado, porque no dia que foi feito o sorteio, saiu a primeira semana da rodada os candidatos homens e na segunda semana as candidatas mulheres. O próprio sorteio aí já definiu. Então, Rose Modesto, do União Brasil, será a nossa entrevistada na segunda-feira, dia 22, também a partir das 8h30, aqui pela Rádio CBN Campo Grande.
Após o intervalo, a nossa programação segue com o Jornal CBN Campo Grande na apresentação de Karina Anunciato. Um bom dia, um excelente final de semana e até segunda-feira. Eleições 2024. Realização Correio do Estado. Credibilidade do Estado. Credibilidade Campo Grande. A rádio que toca notícia. A rádio que toca notícia.